Eu me inscrevi no dia de hoje porque vou continuar tratando sobre o assunto da educação e vou fazer uma denúncia grave, e é bom que Vossa Excelência esteja aí, porque eu quero, como envolve o parlamento sergipano, tenho certeza que Vossa Excelência será um mediador dessa questão. Veja, há uma semana eu coloquei aqui uma cobrança ao governador e ao secretário de Estado da Educação. Lembrei a todos que já havia sido expirado o prazo para que o governo do Estado criasse o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. E, inclusive, solicitei ao líder do governo que mediasse, porque como o prazo já havia expirado, e a legislação que está em vigor, quero lembrar que tem uma lei nacional, não é uma lei federal, é uma lei nacional, portanto, de validade para todas as esferas federativas. A Lei Nacional 14.113, ela determinou prazos, e o prazo era de 90 dias da publicação da Lei 14.113, que criou o fundo. Essa publicação se deu no dia 25 de dezembro do ano passado. Significa dizer que, em março, nós encerramos os 90 dias. Semana passada, fiz a cobrança. Lembrei também, presidente, e aí é que está o detalhe que envolve a Assembleia Legislativa, e é uma denúncia que eu quero fazer. Lembrei que a lei nacional, ela determina, e aí, para não dizer que eu estou criando, eu vou dizer qual é a base legal. É o artigo 34 da Lei 14.113, que eu citei a semana passada. Ele diz que os conselhos serão criados por legislação específica. Veja, a criação dos novos conselhos do Fundeb não pode ocorrer sem que haja uma lei. Portanto, o Poder Executivo tem que provocar o Poder Legislativo, encaminhando uma lei que cria o fundo. Isso não foi feito. Até onde eu tenho conhecimento, sequer chegou aqui. Muito bem, qual é a notícia e qual é a denúncia? O Poder Executivo, a despeito do alerta que fiz semana passada, a despeito do que o próprio Sintese, o Sindicato dos Professores, também alertou, porque encaminhou, inclusive, uma proposta de lei para dialogar com o governo, coisa que fez com os municípios. E, presidente, os municípios estão sendo muito respeitosos, a sua maioria está sendo respeitosa, melhor dizendo, com o que a legislação define. Estão fazendo as leis aprovadas nas suas câmaras municipais e, a partir da criação da lei, estão instituindo os conselhos. Isso já ocorreu. Alguns municípios, inclusive, respeitou os prazos, porque, sob o meu juízo, a Lei 14.113 tem dois momentos. É um momento para a criação e um momento para a implantação. A implantação era que dava um prazo de 90 dias. A criação tinha que ser esse interstício. Ou seja, um governo diligente. A lei foi aprovada e publicada em 25 de dezembro do ano passado. Quando a Assembleia abriu seu exercício este ano, no dia 1º de fevereiro, o governo já tinha que ter encaminhado uma proposta, porque até o final de março tinha que ter a implementação. O que é que fez o governo do Estado de Sergipe? E aí eu quero denunciar e repudiar. O governo do Estado, desrespeitando esta casa, desrespeitando o Parlamento Municipal, desrespeitando a obrigatoriedade de constituição da lei, convocou uma reunião, fez escolha de conselheiros, sabe-se lá com base em quê? Porque a legislação anterior que regulamenta o fundo foi revogada. Foi revogada. Só se salvou um artigo da lei anterior, o artigo 12. Todos os demais artigos foram revogados. Como é que o governo do Estado constituiu um novo conselho se os novos procedimentos são estes da nova lei, que foi aprovada e passou a vigorar em 25 de dezembro? Ela manda ter uma lei específica, é uma lei estadual, e o governo simplesmente desconsiderou esse parlamento, querendo, na verdade, instituir novos conselhos, convocou, inclusive, salvo engano, para ontem. Tem atos, presidente, tem uma série de decretos publicados no Diário Oficial de escolha dos novos conselheiros, sem que nós tenhamos sido provocados, porque é nossa a tarefa de aprovar a legislação. Quero repudiar isto. Ontem, salvo engano, foi ontem, não, ontem mesmo, confirmado, ontem houve uma convocação, aliás, houve uma reunião que foi convocada, e aí, lá na reunião, evidentemente, os representantes dos professores disseram: peraí, tem alguma coisa errada, qual é a lei? Onde tem lei? Informaram que eu tinha feito a cobrança semana passada. Não tem lei. Como é que está tendo a escolha e a composição desses novos quadros? Eu sei que houve muita contestação por parte dos representantes dos professores. O Sintese tem assento no Conselho, porque a lei federal manda dizer
que a seccional da CNTE, a CNTE é a nossa confederação, presidente, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e os sindicatos de base, Sintese, Sindipema, são filiados à CNTE. E a lei nacional diz que as seccionais da CNTE têm que ter assento no Conselho. Então, eles chamaram, só que não tem lei. Diante disso, suspenderam isso. Mas eu estou aqui denunciando isso, porque no decreto que o governador nomeia os representantes do Conselho, ele cita a Lei 14.113, mas parece, e aí o governador, evidentemente, precisa ser melhor assessorado. Eu não quero compreender que isso seja uma maldade de não querer respeitar o princípio da legalidade, mas há um mau assessoramento. Eu chamei a atenção disso, pedi ao líder do governo que mediasse, e a surpresa de ontem foi muito ruim. Espero que a suspensão tenha sido para tomar as providências dentro do que a lei estabelece, e como Vossa Excelência, eu sei que é um grande zelador do papel que tem o Poder Legislativo, que é a nossa casa, e que nós representamos o povo dentro dela, chame também para o debate a necessidade de vir o projeto, antes de qualquer passo para constituir, porque é assim que manda a lei. Nós temos que nos posicionar, nós temos que nos pronunciar. É isso, presidente, que espero. Tenho certeza que a partir da provocação, infelizmente, precisou ter isso, né? Veja, os municípios... Olha, Sergipe já funcionou dessa forma. O governo do estado era referência para que os municípios tomassem atitudes. Neste caso, especificamente, os municípios é que estão dando os exemplos, fazendo as coisas, uma boa parte deles, fazendo as coisas dentro da legalidade e o governo desrespeitando. Não é só nisso, não. Está desrespeitando em outras questões, na questão da oferta da educação regular para os nossos alunos. É um escândalo que está acontecendo em Sergipe. Aproveito também para denunciar isso. É um escândalo. O fechamento das escolas de oferta de ensino regular no curso noturno é um massacre à classe trabalhadora, a revelia do que diz a Constituição, a revelia do que diz a LDB, que obriga os estados a oferecerem o ensino regular aos alunos. Eles estão fechando, negando o direito do trabalhador. Isso é um absurdo. Eu quero insistir, o secretário de Educação marcou aí 2 vezes para vir a esta casa. Eu queria insistir a necessidade da presença dele. Eu tenho pedido audiência também para discutir as questões. Nós precisamos dialogar, porque tem erros que podem ser, no diálogo, evitados. Eu quero contribuir para isto. Eu não quero contribuir para problemas. Eu quero ajudar a resolver os problemas, porque eu acho que a gente está vivendo um problema tão grande, que é o problema de luta pela vida, que esses outros precisam ser resolvidos de forma mais tranquila. Agora, é um absurdo, é uma coisa tão transparente na lei ser desrespeitada, né? Com qual objetivo, eu não sei. Reivindico aqui o respeito ao Poder Legislativo, a função estabelecida para nós na Lei 14.113, para que a gente possa resolver o problema do fundo. Desculpe o desabafo, presidente, mas é porque tem horas que as coisas são absurdas. Eu agradeço a Vossa Excelência e a todos os colegas.